Alô, você ligado aqui no canal da G-Fight, eu sou Marcel Alcântara e novamente trago para vocês o nosso canal praticamente semanal, Luta a Luta com a G-Fight, canal de análise, de prospecção dos próximos eventos e sempre na companhia do meu sócio, diretamente de Las Vegas, Diego Ribas, para Diego, o último UFC do ano, o UFC 296, o UFC que acontecerá aí em Las Vegas, mas não no UFC Apex, e sim na T-Mobile Arena. Certo, Diego? Salve, salve, Marcel, salve, salve, audiência. Exatamente, Marcel. T-Mobile Arena vai contar com o card do UFC 296, último evento do ano, evento de pay-per-view, brasileiros em ação, 2 disputas de título, card excepcional. E aqui a gente vai fazer os nossos palpites, nossas análises. E se você quiser achar uma boa ideia, faça sua fezinha, mas com seu dinheiro em risco. Vamos que vamos. Diego, seguinte, o UFC 296, como é o último do ano, a gente vai fazer aqui um apanhado maior, né? O pessoal aí às vezes reclama, pô, só 3 lutas, quero mais lutas, 4 lutas, tal. Então hoje a gente vai fazer 5 lutas, as 5 lutas do card principal que começa à meia-noite, o card preliminar às 10 da noite, aqui no horário de Brasília. Então você já fica ligado aí, você já tá esperto que esses são os horários, depois o horário padrão aqui pra gente do Brasil. Começando tarde, indo até a madrugada para você acompanhar excelentes lutas, e vamos começar com uma luta que envolve brasileiro, uma luta que vai ter com certeza o apoio aí da grande massa brasileira, de olho em Vicente Luque versus Ian Garry, Ian Machado Garry. A luta de Tony Ferguson versus Paddy Pimblett. O Ferguson tem 25 vitórias, 9 derrotas na carreira, experientíssimo, 39 anos, no UFC desde 2011, e vem, cara, de 6 derrotas seguidas. Eu, sinceramente, Diego, não me lembro de algum atleta com 6 derrotas seguidas e que se mantenha no UFC, né, que não passe no RH e acabe indo para outra organização. Tony Ferguson tem essa moral, é um cara que já entregou muito também para a companhia, e por isso vai lutar contra o Paddy, que tem 28 anos, 20 vitórias, 3 derrotas, é da Inglaterra e estreou no UFC em 2021. É um bebezinho aí comparado com o Tony Ferguson, e vem de 4 vitórias no evento, Diego. E aí, o que você imagina dessa luta? Não tenho muito o que falar sobre ela, Marcel. Quem acompanha os palpites sabe que eu analiso muito a habilidade técnica, mas principalmente também o momento dos atletas. E o momento do Ferguson já faz algum tempo que se cogita a possibilidade dele aposentar. Ele descarta, né? Mas já faz algum tempo que é ventilado. O próprio Dana White, se eu não me engano, já mencionou. São 6 derrotas, algumas delas acachapantes, alguns nocautes pesados, né? Duros contra o Michael Chandler, por exemplo. E agora ele fez um treinamento diferente, passou por um treino ali com aquele Dave Goggins, né, que é um preparador físico, escreve livros de autoajuda, enfim. Não sei se isso é o treinamento correto para MMA. Por isso, Marcel, apesar do Paddy meio que ter sido exposto, digamos assim, na sua última luta contra o Jared Gordon, né, que eu acho que ele perdeu, por sinal, apesar dos jurados terem visto a vitória dele, eu não vejo como. Num mundo ideal, assim, o Ferguson no prime dele, o estilo de luta dele, ele amassaria o Paddy the Baddy. Mas quase 40 anos, uma fase ruim, já não rendendo, não respondendo fisicamente, o tempo de reação dele, do corpo, não é o mesmo. O Paddy está na juventude, de forma mais lenta do que se esperava, mas está evoluindo luta a luta. Acho que é um momento ruim e acho que... Bom, posso morrer afogado de novo, igual semana passada, quando eu disse que a Miesha Tate poderia perder, poderia se aposentar, mas eu acho que, de fato, Ferguson pode perder e pode se aposentar, Marcelo. Diego colocando o pessoal aí para outras profissões, né? Chega, aposentar, colocar a luvinha no centro do octógono e encerrar a carreira. O Tony Ferguson é tido como azarão, realmente 3,25 a cada real apostado, e o Paddy 1,36 a cada real apostado. Mas para você ver,
nas casas de apostas, o favoritismo do Perry é menor do que do Ian Gary, por exemplo, na luta contra o Vicente. Vicente é mais azarão do que o Tony Ferguson. Interessante isso para uma luta que eu imaginava um pouquinho ao contrário, né, Diego? Sim, mas eu consigo entender isso pelo lado do Talvez apostador. Mais pelo adversário. Não, é pelo lado do apostador, assim, o Gary é um cara que tá muito hypado, muita gente aposta sabendo, eu conheço esse cara, eu sei que ele é invicto, nunca perdeu, então eu vou apostar nele, já era. Muitas das apostas são feitas sem cautela, sem análise, é mais tipo, você aposta em quem você conhece. O exemplo que eu sempre uso, né, a Rose Namajunas contra a Carla Esparza, número 1 na final do TUF, a Rose mal tinha luta e a Carla já era veterana, tinha vencido invicta e tal, e a Carla era azarã por causa da TV. A galera assistindo a TV achou que a Rose ia vencer. Certo. Bom, vamos seguindo em frente agora sim, falar do Wonderboy, falar de Stephen Thompson, que encara Shavkat Rakhmonov. O Stephen Thompson já lutou algumas vezes pelo cinturão, 40 anos também, outro atleta extremamente experiente, norte-americano, número 6 do ranking, vinha de 2 derrotas até vencer Kevin Holland em dezembro de 2022. Vai se apresentar só agora, depois de um ano. O Rakhmonov tem 17 vitórias e nenhuma derrota. Você aí, mais um invicto, Diego. 29 anos, atleta do Uzbequistão, número 5 do ranking, fez 5 lutas pelo UFC, nenhuma delas foi para decisão. Aliás, nenhuma das 17 vitórias dele foram para decisão. Então, é um finalizador nato, seja por nocaute, seja por finalização. É um osso duro de roer, Diego. O que você imagina aí? Shavkat, não vou nem enrolar muito para esse palpite. Shavkat, para mim, atravessa um momento. Ele é um espécime, ele naturalmente tem uma habilidade física acima do normal. E o que principalmente me chama a atenção é o QI de luta. Ele faz escolhas, tomadas de decisões muito rápidas e muito assertivas nas suas lutas. Quando dropar o nível, quando clinchar, quando levar a luta para o solo, quando amarrar o adversário na grade. Ele não se afoba, não tenta... Por mais que ele finalize tenha nocauteado, finalizado todo mundo, ele não se afoba no primeiro minuto. Pode durar 2, 3 assaltos, ele vai manter a cadência, ele tem uma estratégia e ele não sai da estratégia. E lembrando que já enfrentou atletas duros, já enfrentou atletas que não bateram peso, né, como o Neil na última luta, não recusa a luta, não... Cara, é jovem, talentoso, bate forte. Porra, cara. E o Stephen Thompson, que é um dos lutadores que eu mais admirei ver ao vivo lutar, karateca ali, uma base sinistra, já tem seus 40 anos, não tá no ápice da sua forma, apesar de, cara, não tenha dúvida que é top 10 ali, bate muita gente, mas não vejo como. Eu acho que o Shavkat veio para chacoalhar essa divisão, Marcelo. Shavkat, que é tido como favorito e favorito amplo, maior favoritismo desse card, maior até do que a luta do Vicente Luque. O Shavkat paga-se apenas 1,18 a cada real apostado para sua vitória, enquanto o Thompson paga 5 a cada real apostado para sua vitória. É uma discrepância enorme para a gente apenas apontar o vencedor, Diego. É uma diferença enorme e as 3 lutas que a gente falou até agora foram diferenças enormes, né? Apesar de eu ter discordado do Vicente Luque. Cara, card de pay-per-view, um card vistoso, mais apostadores, o pessoal aposta com quem eles conhecem, e aí até, pelo menos, tirando a luta do Luke, que eu discordei dos apostas, são lutas que fazem sentido, né? O Ferguson numa sequência muito ruim, o Shavkat numa sequência assombrosa, o próprio Ian Gary numa sequência muito boa, então faz sentido esse tipo de aposta, sim. Certo. Então vamos falar agora de cinturão e vamos falar de Brasil. Vamos falar de Alexandre Pantoja versus Brandon Royval. O Pantoja, 26 anos, aliás, 33 anos, 26 vitórias, 5 derrotas, é de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Conquistou seu cinturão ao vencer o Brandon Moreno em julho deste ano por decisão dividida. E trata-se de uma revanche contra o Brandon, já que eles se enfrentaram em 2021, em agosto, e ele finalizou o norte-americano. Norte-americano que tem 15 vitórias, 6 derrotas, 31 anos, é o número 2 da categoria dos moscas,
Suas 2 derrotas no UFC foram para Pantoja e Brandon Moreno, os 2 ex-campeões da categoria. Vem de 3 vitórias seguidas, sendo a última delas contra Matheus Nicolau em abril deste ano. Diego, o cinturão continua no Brasil? Continua. Uma rápida correção, você falou, ele perdeu por Brandon e por Pantoja, 2 ex-campeões. Não, o Pantoja é o atual campeão. Verdade. Cara, o Pantoja, extremamente completo, é um quebra-cabeça muito complexo de ser analisado, porque ele não performa apenas bem no plano A, né? Ele, plano B e C, ele meio que pode fazer tudo e tudo bem. É difícil, se a gente pegar as derrotas dele no UFC, for pro Davidson, o Askarov, né? Os caras que são mais fortes fisicamente, que conseguem derrubar e ficar por cima, controlar, quadril pesado, muito habilidosos também. Eu não vejo o Royval nesse patamar. Eu acho o Pantoja, cara, melhorou muito em pé. Se ele fizer o corte de peso ali tranquilo, vai voltar a mostrar aquela velocidade das mãos. Putz, no chão ele é sinistro demais. Ele tocou porrada com o Brandon Moreno por 5 assaltos, bota para baixo. QI de luta, né? Tá ali super adaptado com o treinamento com o Parrompinha, com a Top Team, na American Top Team. Cara, eu acho que é o ápice. A gente tá vendo o ápice de um atleta fenomenal que é o Pantoja, e que é um atleta fenomenal. Cara, não quero que soe estranho, porque tem um cara que você. É óbvio que ele é extremamente talentoso, né? Mas se o cara que você olha e fala naturalmente talentoso, que poderia treinar, sabe assim, o cara que treina 50% ainda performa da show, e tem o cara que é o trabalhador duro, né? Que é o Pantoja, que é talentoso, mas é um trabalhador ávido. E isso, o coroou como campeão da categoria. Eu acho que ele mantém o cinturão. Espero não queimar minha língua, mas sem grandes dificuldades, Marcelo. Pantoja também é tido como favorito nas casas de apostas, paga-se 1,57 a cada real apostado para o Pantoja e para o Brandon Royval 2,50. Então, esperamos aí que as casas de apostas estejam corretas e que o Brasil continue com mais esse cinturão. Vamos para outra disputa de título, outra luta interessantíssima, Leon Edwards versus Colby Covington pela categoria dos meio-médios. O Leon Edwards tem 21 vitórias, 3 derrotas, 1 no contest, 32 anos, é da Inglaterra, segunda defesa de cinturão, ganhou o título contra Kamaru Usman em agosto de 2022, defendeu esse título em março de 2023 e vai para sua segunda defesa. O Colby tem 35 anos, norte-americano, número 3 do ranking, 17 vitórias e 3 derrotas, 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 lutas, sendo essas 2 derrotas para Kamaru Usman. Não luta desde março de 2022, quando venceu o Jorge Masvidal. Diego, o tempo parado do Colby talvez possa fazer alguma diferença nessa luta? Muito possivelmente, muito possivelmente. Eu falo isso porque ele não volta para enfrentar um atleta bom ou um atleta arrancado, ele volta para enfrentar o campeão, que vem de 2 vitórias contra o Usman, que já venceu o Colby em situações diferentes no passado, em 2 oportunidades também. Mas, cara, o Leon Edwards atravessa um momento que ele trabalhou muito por muito tempo. A gente acompanhou a evolução do Edwards fisicamente, estratégica, mas principalmente a parte mental, né? É difícil imaginar o Colby quase 2 anos depois, lembrando que ele ele foi agredido, desculpa essa risada, mas ele foi agredido nas ruas pelo Masvidal, precisou passar, se eu não me engano, rachou um dente, meio com uma cirurgia, daí teve uma outra lesão, ficou um tempo afastado. É difícil imaginar, além desses teve o processo, teve que ir para a corte contra o Masvidal, é difícil imaginar o cara atravessar esse tipo de situação, ficar 2 anos parado e já voltando. Me surpreendeu até o fato dele voltar para lutar contra o campeão, cara. Me surpreendeu um pouco, para ser sincero. Eu sei que ele vende bastante, cara super popular. O próprio Donald Trump já falou que vai estar presente no evento para acompanhar o Colby. Me surpreendeu um pouco, para ser sincero, Marcel, mas olha, de fato, o Colby é duro demais. Tem talvez o melhor preparo físico, se não o melhor, um dos melhores preparos físicos da história dessa categoria, até 77 quilos. É um cara destro que luta muito bem de canhoto.
troca bem o condicionamento físico e mental, não desiste nunca, já lutou com o queixo quebrado, muito base muito sólida de wrestling, chuta bem, combinações simples no sentido de 1-2, 1-2-3, muito duras. Não é o cara que tem um one punch knockout, né, capaz de, pelo menos na teoria, nocautear o Edwards com um golpe singular. Já o Edwards bate mais forte, se movimenta melhor, né, tem uma trocação mais fluida e é muito quase impossível de ser controlado, né, derrubado. Se for derrubado, ele vai levantar, espernear. Ele que foi o primeiro e único atleta a já dar uma queda no Usman. O único não, né? Porque o Chimaev derrubou o Usman, né? Mas foi o primeiro. Cara, a fase do Edwards não tem... É muito difícil. Eu vejo o Edwards mantendo esse cinturão, sim. Num cenário... Esse casamento dos estilos, eu conseguiria ver o Colby vencendo a luta, caso ele, de novo, o preparo físico dele, o volume de ataques dele torna muito desgastante, e quando chega no quarto, quinto assalto, tem que ser um Kamaru Usman da vida para aguentar mentalmente, fisicamente. Eu só não consigo ver o Colby com quase 2 anos parado fazendo isso, sendo capaz de levar o Edwards para essas águas profundas, sendo que o próprio Usman não conseguiu, né? O Usman lutou na segunda luta, na revanche, machucado, mas na primeira, por mais que ele ganhasse a luta, ele acabou nocauteado, ou seja, o Edwards consegue performar também na parte final da luta, mesmo quando em desvantagem. Por isso, Marcel, meu palpite é a vitória do Edwards por decisão unânime. Olha só, Diego, das 5 lutas que a gente fez nesse card, essa é a que tem a maior paridade entre as odds, ou seja, aquela que tem menos um favorito menos claro. O favorito, de fato, é o Leon Edwards. Paga-se 1,72 a cada real apostado para a vitória do atual campeão, mas para o Colby paga-se 2,10, ou seja, 1,72, 2,10, não é uma diferença muito grande. Eu não sei, se vocês acompanham aqui o Luta Luta, eu diria que é o seguinte, talvez essa seja uma luta para vocês deixarem de lado. Vocês sabem o retrospecto do Diego, é sempre aquela única luta que ele não crava, talvez possa ser essa. Dá até para apostar mais no Vincent Luke contra o Ian Gary do que uma luta tão equilibrada como Leon Edwards versus Colby Covington. O que você acha, Diego? Lembrando que quando concordo, né, lutas muito equilibradas, assim, fica mais difícil, existe uma razão, né, o risco da grana, de perder grana ser maior, mas também tem o fato da galera que gosta muito de fazer parlay, né, cara, você vê, por exemplo, o Vicente Luke, se de fato você acha que o meu palpite faz sentido e vai botar uma grana no Luke, não faça isso em parlay, faça uma aposta singular. Além da análise, tenta também entender como funciona uma aposta, como potencializar seus riscos e principalmente minimizar seu prejuízo, cara. A gente faz os palpites de lutas, mas muitas das lutas que a gente comenta aqui, às vezes nem vale apostar, né? É importante ter isso em mente também. Tem lutas que não valem ser apostadas porque o risco é muito maior do que uma possível recompensa, como o Marcel bem mencionou. Talvez seja essa, né? Disputa de cinturão, tem a incógnita do Colby voltando, não tá pagando muito bem para nenhum dos dois, então olha só, talvez é hora de deixar o carro fora de campo aí. Mas essa é uma boa dica do Diego, já que, por exemplo, a luta do Vicente Luque paga bem para uma vitória dele, pode ser uma aposta separada, fazer uma apenas no Vicente Luque. E depois as outras você pode até somar uma com a outra ali, fazer uma aposta casada e juntar as suas moedinhas aí para poder trazer um retorno melhor, certo, Diego? E, aliás, não esqueçam de comentar, dar o like aqui, para o YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo, que vocês nos apoiam aqui e que pode continuar seguindo, divulgando o nosso conteúdo. Diego, vamos falar do UFC que passou, o UFC do sábado passado. A luta principal foi entre Song e Gutierrez, certo? Chris Gutierrez e Song Yadong. E você acertou essa luta, né, Diego? Você estava lá no UFC Apex, acertou essa luta, acertou também a do Khalil Rountree Jr. e, obviamente, vacilou em uma delas, vacilou na do Sergipano, que acabou levando a melhor. Você tinha comentado que talvez ele pudesse sair derrotado, né, Diego?
Cara, e foi vitória por decisão dividida do Sergipano. Eu vi muita gente reclamando da performance do Sergipano, que ele não foi muito contundente. Tem entrevista com ele pós-luta, de fato, eu acho que ele dominou muito no chão e não traduziu esse domínio em contundência dos seus golpes. Isso pesou na decisão dos jurados, porque o Park foi mais contundente nos poucos momentos que ele teve a chance de ser. Mas eu marquei vitória do Sergipano, cara. Paguei com a língua, de fato, justamente quem se lembra do meu palpite, eu mencionei a questão do momento, a fase do Sergipano, que vinha de 12 derrotas seguidas. Foi muito bom ver ele voltar a vencer, o atleta duro, o jiu-jitsu muito afiado. E agora vai poder lutar com um pouco mais de tranquilidade, fazer um camp com um pouco mais de tranquilidade, né? Sem aquele receio imediato de, pô, se eu perder essa, eu posso ser cortado. E a luta do Calil foi exatamente o que a gente conversou na semana passada, Marcel. A diferença física, o Anthony Smith pegando a luta em cima da hora. Ele apanhou muito. Foi até um pouco triste, assim, porque, como o Glover mencionou uma vez, o Glover falando dele mesmo, o Glover Teixeira, né? Eu sou muito forte para minha própria saúde. E o Anthony Smith também é assim, aguenta muita porrada, não desiste. Em um certo momento, ele desliga o sensor de autopreservação e engole muita porrada, cara. E o Calil bate muito forte, então, essa altura do campeonato, já chegando mais perto dos 40 do que dos 30. É de se repensar esse estilo de luta, talvez até, não sei. Saúde é o principal, cara. Esse é um esporte que exige muito do atleta e não é demérito nenhum para nenhum lutador que em algum momento achar porventura colocar um pé atrás ali, talvez pegar um hiato maior, ou até mesmo pendurar as luvas. E a luta principal, Barbada da Noite, evento para o chinês ver, como previsto, né, Marcelo? Mas, de fato, é isso. Errei uma para manter o costume. É isso, Diego. Então a gente encerra por aqui. Aliás, encerramos a temporada 2023 do Luta Luta. Voltamos no ano que vem, sempre aí com o apoio de vocês e com os comentários, os likes, enfim, tudo aquilo que vocês podem, as sugestões que vocês quiserem, sempre aqui com a gente. Estaremos aqui em 2024, certo, Diego? Um abraço e até lá. Exatamente, Marcel. Pessoal, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Muito obrigado por esse ano, 2024 vai ser ainda melhor. E é isso, até a próxima. Ouça.